Olá, eu sou o professor Alexander e eu fui convidado a incluir esta aula, esta videoaula no projeto Tarja PET, que promove aulas curtas em farmacologia voltado para acadêmicos de medicina. É um projeto idealizado e desenvolvido pela Faculdade de Medicina da UFMT, campus de Cuiabá. Essa é uma aula pública que não se denomina como parte obrigatória da grade curricular de determinados cursos na área da saúde. Assim sendo, a ordem de conteúdo apresentada é livre e de acordo com a área abordada. O tema dessa videoaula está em torno dos anti-inflamatórios esteroidais. Nessa aula será abordado alguns tópicos, dividido aqui em 5 partes. As bases fisiológicas dos glicocorticoides endógenos, os principais efeitos dessas moléculas, a potência anti-inflamatória dessas moléculas, os principais mecanismos de ação anti-inflamatórios dos glicocorticoides, bem como as principais indicações clínicas dos glicocorticoides. Para iniciar, as bases fisiológicas dos glicocorticoides merecem ser lembradas. Bom, os glicocorticoides compõem um grupo de moléculas que estão inseridas dentro de um conjunto de substâncias corticosteroides, que são sintetizadas pelas glândulas suprarrenais. Compõe esse grupo três principais tipos de compostos, que são eles os glicocorticoides, os mineralocorticoides e precursores androgênicos. Os primeiros, que são os glicocorticoides, estão muito relacionados ao controle do metabolismo no organismo humano. Já os mineralocorticoides são responsáveis muito no controle hidroeletrolítico. Já os precursores androgênicos serão os mediadores principais da síntese de andrógenos, que são os hormônios que permitem as características sexuais femininas e masculinas no indivíduo. No que se refere à região aonde esses hormônios eles são sintetizados, essa imagem ela traz os três principais compartimentos do córtex da suprarrenal, dividido em três dominações, que são elas a zona glomerulosa, a zona fasciculada ou reticular e a medula. Para cada região dessa é produzido um determinado hormônio de forma majoritária. Na zona glomerulosa é sintetizado principalmente a aldosterona. É importante lembrar que essa região específica ela também responde a sinalizadores como a angiotensina e o íon potássio. Já na zona fasciculada é onde vai ser majoritariamente sintetizado o hormônio cortisol. E na região medular, o hormônio DHEA, que é o hormônio desidroepiandrosterona, que está envolvido na síntese dos hormônios androgênicos. Mas, para que haja a síntese desses hormônios lá na zona cortical da medula, antes disso é realizado uma cascata de sinalização por meio de algumas glândulas do organismo, sendo elas o hipotálamo, a adeno-hipófise e aí posteriormente o córtex da suprarrenal. A primeira, que é o hipotálamo, ela será importante para liberar o hormônio liberador de corticotropina. Uma vez que o hormônio é liberado, ele se direciona para a adeno-hipófise e libera então o hormônio adrenocorticotrópico, o ACTH. Uma vez que o ACTH é liberado da adeno-hipófise, ele então, por meio da circulação, né, por meio do plasma, ele chega até o córtex da suprarrenal, ali nas regiões das células da zona fasciculada, e inicia a síntese dos hormônios. Aqui no caso, essa imagem está sendo demonstrado o cortisol. Um ponto interessante é que essa síntese, né, que é mediada aí por três principais glândulas, ela pode receber um mecanismo de controle realizado por seu próprio produto. Esse controle é chamado de retroalimentação negativa. Uma vez que a concentração plasmática de cortisol se encontra em níveis apropriados para sua função, esse próprio hormônio pode realizar uma regulação, uma retroalimentação negativa, sinalizando a adeno-hipófise, bem como ao hipotálamo, para
limitar a síntese desses hormônios precursores, limitando, portanto, o aumento maior da concentração desse hormônio no plasma. Bom, mas como que acontece a regulação da síntese desses hormônios? A literatura nos traz que existem três principais fatores que regulam a secreção do hormônio adrenocorticotrópico, o ACTH. Dentre esses três tipos, se encontra o ritmo circadiano, a retroalimentação negativa e o estresse. Bom, o primeiro, ele é um dos principais, né, porque ele vai estar muito relacionado ao ciclo de sono e vigília do organismo. Então, acredita-se que em torno das 8 da manhã é liberado aí um pico de concentração, é encontrado um pico de concentração plasmática desse hormônio, certo? A outra forma de regulação da secreção, que é a retroalimentação negativa, envolve as múltiplas etapas do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, né? Que é aquele mecanismo de retroalimentação negativa que foi demonstrado no slide anterior. Portanto, a concentração circulante ela irá ficar na faixa apropriada, graças à retroalimentação negativa. O terceiro ponto de regulação é o estresse. Bom, o estresse ele não é habitual ou não deveria ser habitual ao organismo, mas quando isso acontece há um prejuízo do segundo método aqui, né, de regulação da secreção do ACTH, pois há um prejuízo da retroalimentação negativa. Sendo assim, há um aumento da síntese desses hormônios e então a concentração do ACTH ele vai se tornar elevado. Mas como que acontece especificamente cada etapa desse tipo de regulação, desses três tipos de regulação da secreção? Bom, aqui nesse slide se encontra uma demonstração da secreção do ACTH pelo ritmo circadiano. De forma simplificada, quando o hormônio liberador de corticotropina é liberado da região hipotalâmica, ele migra até a rede capilar primária do sistema porta-hipofisário e, por meio das veias longas, chega até a rede capilar secundária do sistema porta-hipofisário. Uma vez que ele se encontra na adenohipófise, ele pode lidar com diversos tipos celulares, cada uma dessas células especializadas na síntese de determinados compostos. Uma dessas células são as células corticotróficas, especializadas na síntese do ACTH. Uma vez que ele está na região da adenohipófise, ele então vai realizar a sinalização para que os corticotróficos realizem a síntese desse hormônio. De forma mais específica, o ligante, que seria o hormônio liberado pela região hipotalâmica, irá se ligar no receptor, que é acoplado à proteína G. Essa sinalização irá aumentar a mobilização de AMP cíclico intracelular, consequentemente fosforilação da proteína quinase A e síntese do ACTH, para que a concentração de glicocorticoides necessária para o funcionamento do organismo esteja em seus níveis normais. Pois bem, o segundo método, né? Bom, para a regulação da secreção por meio da retroalimentação negativa, aqui temos também uma demonstração desse método. Bom, uma vez que o glicocorticoide plasmático está em concentração elevada, ele irá sinalizar negativamente essas células corticotrópicas na região da adenohipófise e, portanto, inibir a ligação do hormônio liberador de corticotropina, inibindo toda essa cascata de síntese do ACTH, resultando na diminuição da disponibilidade plasmática de ACTH. Em relação ao terceiro meio de regulação, que é o estresse, aqui é importante salientar que esse estresse ele é determinado de uma forma muito generalizada, que significa qualquer tipo de perturbação à homeostasia do sistema. Dentre essas perturbações está
a lesão, hemorragia, infecção, hipoglicemia, frio, dor, medo, entre outros. Uma vez que o corpo está exposto a esse tipo de estresse, há uma perda da regulação, o segundo tipo de regulação, que é a retroalimentação negativa. Portanto, perdendo essa retroalimentação negativa, haverá uma estimulação da síntese de ACTH ali na região celular específica, aumentando consideravelmente a concentração liberada pela adeno-hipófise de ACTH, resultando, portanto, no aumento da concentração plasmática de glicocorticoides. Bom, nós vimos que existem, portanto, três tipos principais, né, que seria o ritmo circadiano, a retroalimentação negativa e o estresse, que são os meios envolvidos na síntese e regulação do ACTH. Pois bem, agora que nós sabemos como que isso acontece, vamos olhar um pouco para quais são os principais efeitos dos glicocorticoides endógenos. Como foi citado anteriormente, esses glicocorticoides, cada um deles tem um tipo de efeito predominante. No que se refere às moléculas que são predominantes para esses efeitos, se encontra o cortisol como principal glicocorticoide, a aldosterona como o principal mineralocorticoide e a desidroepiandrosterona como principal precursor androgênico. Nós vimos que existe uma justa relação das glândulas hipotálamo, adenohipófise e suprarrenal, certo? Mas, uma vez que o hormônio adrenocorticotrópico, ele chega até a região das células corticais para iniciar a síntese daqueles hormônios que foi citado no slide anterior, né, ele tem que primeiro realizar a sua ligação no seu receptor específico, que é o MC2. Esse receptor, ele precisa estar integrado ao seu homodímero, o MRAP. Uma vez que o ACTH se liga em seu receptor, é iniciado, portanto, a cascata de sinalização, já que ele é acoplado à proteína G, aumentando a mobilização de AMP cíclico celular, né, AMP cíclico intracelular, fosforilação da proteína quinase A e então o início da esteroidogênese, que é o nome dado à síntese dos hormônios adrenocorticais. Bom, a esteroidogênese cortical ela pode acontecer de forma aguda, que é quando esses compostos eles são sintetizados de segundo a minutos. Isso só é possível graças ao suprimento de colesterol que já se encontra disponível na célula, já que o colesterol ele é o precursor desses hormônios. A outra forma de síntese é de uma forma mais crônica, uma forma mais prolongada, que leva horas, de 8 a 10 horas, se considerar um dia. Por quê? Porque isso vai depender da mobilização e transcrição de enzimas específicas para essa síntese. Nessa imagem à esquerda é possível verificar a cascata de síntese dos três principais hormônios citados, que é a desidroepiandrosterona, o cortisol e a aldosterona. O precursor ele é o mesmo para a síntese desses três tipos hormonais, o colesterol. O colesterol, após sofrer sua mobilização e aumento das suas enzimas específicas de conversão, ele será convertido em pregnenolona, posteriormente em progesterona, deoxicorticosterona, corticosterona, 18-hidroxicorticosterona para realizar a síntese de aldosterona. Quando há necessidade da síntese de cortisol, a cascata ela migra de pregnenolona para 17-alfa-hidroxipregnenolona, posteriormente para 17-alfa-hidroxiprogesterona, 11-deoxicortisol e, enfim, cortisol. Quando há necessidade da síntese de desidroepiandrosterona, essa cascata migra, portanto, do 17-alfa-hidroxipregnenolona para o DHEA, o precursor de hormônios andrógenos.
Pois bem, a taxa de produção diária normal desses corticoides, né, ou os corticosteroides predominantes, que seria cortisol e aldosterona, são as seguintes. Para a taxa de secreção ideal do cortisol, se encontra em torno de 10 miligramas ao dia, enquanto que para a aldosterona 0,125 miligramas ao dia. No que se refere à concentração plasmática lá no sangue periférico, se essa coleta for realizada em torno das 8 da manhã, poderá se encontrar em torno de 16 microgramas de cortisol para cada 100 ml de plasma e às 16 horas em torno de 4 microgramas por 100 ml. Essa variação ela é fisiológica, já que o cortisol está muito relacionado ao controle do ciclo de sono-vigília no organismo. Para a aldosterona, essa variação de acordo com o horário do dia não acontece. Ela vai de 0,1 microgramas de plasma periférico e permanece também no período 0,01 microgramas a cada 100 ml de plasma e permanece durante o dia nessa concentração. Pois bem, e no que se refere aos efeitos fisiológicos e farmacológicos dos glicocorticoides, aqui nesse slide poderemos ver que existe um conceito tradicional e existe um conceito atual. Anteriormente, se considerava efeito fisiológico quando o tratamento com cortisol era realizado em uma concentração próxima à fisiológica, certo? E farmacológico quando o tratamento ele era realizado para determinar uma concentração maior do que a fisiológica, certo? Portanto, fisiológico, concentração próxima ao que se encontra no organismo, e farmacológico, quando essa concentração era maior. Mas esse conceito ele foi atualizado e hoje já se sabe que em concentração maior do que a fisiológica, os corticoides, eles podem exercer ação anti-inflamatória e imunossupressora considerada benéfica, certo? Um exemplo disso, né, dessa condição benéfica, é que muitos medicamentos, muitos mediadores imunológicos, eles são associados à resposta inflamatória para diminuir o tônus vascular, podendo levar a um colapso cardiovascular, se não fosse controlado pelos corticosteroides, né? Essa hipótese é apoiada pela produção diária de cortisol, que pode chegar a 10 vezes maior na presença do estresse. Mas antes de falarmos especificamente dos efeitos anti-inflamatórios dos glicocorticoides, é importante pontuar por que eles têm essa ação em detrimento dos outros corticosteroides. E isso é determinado pela potência relativa dos corticosteroides, certo? A fisiologia considera a potência relativa dos corticosteroides baseada em seus principais efeitos. Em um modelo extrapolado de pensamento, se considerar a capacidade de um glicocorticoide de manter a vida de um animal suprarrenal lectomizado, ela vai estar estreitamente relacionada à capacidade de retenção de sódio e à capacidade de metabolizar carboidrato, bem como de realizar ação anti-inflamatória. Portanto, ao determinar pela primeira, os mineralocorticoides eles têm ação pronunciada na retenção de sódio. Já para a ação no metabolismo, aqui principalmente de carboidratos, e ação anti-inflamatória, os glicocorticoides assumem o protagonismo. E é por isso que a ação anti-inflamatória e a ação de metabolismo dos glicocorticoides, elas são consideradas sempre em conjunto quando estamos falando de efeitos dos glicocorticoides. Dessa forma se determina a potência, né? Se faz uma correlação com a potência desses corticosteroides. Essa imagem ela traz a potência relativa e as doses equivalentes dos corticosteroides no que se refere aos principais mecanismos dessas moléculas. Como foi citado no slide anterior,
a potência dessas moléculas elas serão definidas pelos principais efeitos delas no organismo. E com isso é também usado como método comparativo para os glicocorticoides sintéticos, que seriam os medicamentos, né? Então, utiliza-se como base os principais efeitos dos endógenos para determinar a potência. Bom, aqui nós temos alguns compostos, como cortisol, cortisona, fludrocortisona, medicamentos como prednisona, prednisolona, 6-alfa-metilprednisolona, a triancinolona, betametasona e a dexametasona. Se olharmos aqui para a potência anti-inflamatória, comparando o cortisol com a dexametasona, observaremos dois extremos. Dexametasona tem uma potência anti-inflamatória maior expressivamente em relação ao cortisol. E se olharmos a potência relativa de retenção de sódio, observaremos que o cortisol tem aí nessa tabela o índice de 1, enquanto a fludrocortisona 125, demonstrando também dois extremos de ação. Em relação a tempo de ação, né, nós também temos aqui, por exemplo, que o cortisol ele tem um tempo de ação curto, que gira em torno de 8 a 12 horas a sua meia-vida, enquanto a dexametasona tem um tempo de ação longo, que varia aí de 36 a 72 horas. Esta imagem é só para que nós conheçamos a determinação da potência relativa dessas moléculas, né? E lembrarmos que é determinado pela sua capacidade de realizar uma ação anti-inflamatória ou reter sódio, certo? Pois bem, mas aqui nós já estamos falando de potência anti-inflamatória, mas ainda não conhecemos, né, como que esses medicamentos fazem isso, né? Mas aqui é só uma demonstração mesmo para que nós tenhamos a ciência de que essa é a forma de determinar a potência dos medicamentos, né, baseado nos efeitos dessas moléculas endógenas. E antes de abordar os efeitos anti-inflamatórios e também os efeitos imunossupressores dos glicocorticoides, é importante lembrarmos como que acontece a síntese dos precursores inflamatórios. Aqui, nesta imagem, ela vai nos lembrar como que é a síntese dos precursores inflamatórios de uma forma resumida, tá? Então, se nós lembrarmos, nós temos que os fosfolipídios de membrana, eles serão os precursores, né? Que será alvo da enzima fosfolipase A2, sintetizando o ácido araquidônico ou a lisoglicerilfosforilcolina. Se essa via for determinada para a via do ácido araquidônico, a enzima ciclooxigenase, determinada como COX, dará origem a moléculas como prostaciclinas, prostaglandinas, aqui representado em laranja, e tromboxano. Mas se não for para a região, né, se não for predominantemente metabolizado pela COX e sim pela lipooxigenase, também denominada como LOX, haverá a síntese de outros compostos moleculares, como o 12-hidroxi-eicosa-tetraenoico, que é um ácido, né, ali participante dessa cascata da lipoxigenase, ou o 5-hidroxiperoxi-eicosa-tetraenoico, que dará origem aos conhecidos como leucotrienos, tá? E aí existem tipos de leucotrienos, como A, B, C, até E, ou mesmo as lipoxinas, certo? Mas, se a fosfolipase não direcionar para o ácido araquidônico e sim para a lisoglicerilfosforilcolina, irá realizar a síntese do fator ativador de plaquetas, certo? O resultado disso tudo são características que são observadas durante a inflamação, né? Essas moléculas elas serão muito responsáveis pela vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular. No caso de lipoxinas e leucotrienos, também terão uma participação no processo tanto pró quanto anti-inflamatório, né? E o fator agregante plaquetário, como o nome já diz, favorecerá aí a agregação plaquetária. Mas essa imagem é só para nós relembrarmos, né, que aqui
consta os principais moléculas sintetizadas que dão origem majoritariamente àqueles sinais da inflamação que nós conhecemos. Para que nós saibamos hoje que os glicocorticoides têm essa ação sobre o sistema imunológico, foi preciso muitos estudos, né, de acordo com a literatura, até chegarmos ao que se conhece hoje. E esse professor, o Hans Salo, ele foi um dos que propôs a teoria dos efeitos dos glicocorticoides sobre o sistema imunológico. A teoria de Hans, seja adotada ou descartada atualmente por questões de acordo ou desacordo científico, foi uma teoria que forneceu importante matriz conceitual para as discussões que posteriormente iriam vir a acontecer, certo? Sobre as manifestações e reações dos níveis elevados de hormônios suprarrenais. O professor observou que animais expostos a agentes estressores apresentavam ao mesmo tempo glândulas suprarrenais aumentadas e timo e gânglios linfáticos diminuindo, propondo, portanto, um efeito contraditório, né? Enquanto as glândulas estão ali provavelmente, né, em seu efeito aumentado, né, órgãos imunológicos se apresentavam com efeitos ou condições diminuídas. Como disse, o estudo do professor, né, a teoria dele, ele foi pioneiro e foi quando começou então a se realizar um estudo mais específico, né? Então, os estudos subsequentes começaram a trazer evidências mais específicas. Aqui eu gostaria de trazer um desses estudos que avaliou a influência da dexametasona, um glicocorticoide sintético, sobre a fosfolipase A2, que é a enzima que converte, né, os fosfolipídios de membrana em moléculas do sistema para ativar o sistema inflamatório. Nesse estudo foi utilizado cultura de células musculares lisas da aorta de ratos e nessa cultura dessas células foi adicionado dois agentes inflamatórios, como a forscolina e o TNF-alfa, que é como um controle para a síntese de fosfolipase A2, e concomitante a esses dois estímulos inflamatórios foi colocado nesse meio de cultura ali nessas células o anti-inflamatório, né, que hoje nós conhecemos como anti-inflamatório, a dexametasona em concentrações crescentes. Vejam, de 0 até 1000 nanomolar, né? Esse é um estudo chamado blotting, né, Western blotting provavelmente, e ele demonstra aqui o seguinte: cada coluna representa um grupo experimental, certo? De proteínas extraídas dessas células. Então foi observado que quando não havia dexametasona ali naquela cultura, mas havia o estímulo inflamatório, havia então a presença da fosfolipase A2. Quando a dexametasona estava presente, né, essa diminuição representada aqui pela cor da banda, né, você vê que ela fica de escura para mais clara, representa a diminuição da expressão dessa proteína, ela começou a diminuir, certo? E conforme a concentração de dexametasona foi aumentada, essa fosfolipase A2 ela deixou de ser observada. O mesmo aconteceu para o estímulo TNF-alfa. Conforme se aumentou a concentração em nanomolar de dexametasona, a expressão de fosfolipase A2 deixou de ser vista, de ser observada. Certo, mas aqui é a expressão proteica. Nesse mesmo estudo foi realizado a análise da expressão do RNA mensageiro da fosfolipase A2, certo? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse resultado, porque aqui começa a dar início o principal mecanismo de ação que diferencia os glicocorticoides dos anti-inflamatórios não esteroidais, que são ações genômicas, certo? Então, nesse mesmo estudo, uma vez que eles observaram a diminuição da proteína, né, da fosfolipase A2, eles também tiveram a curiosidade de observar como estava, né, a transcrição desse gene.
né, e se dexametasona interferiria na transcrição gênica dessa proteína. Bom, e aí o resultado ele foi observado muito similar, né? De acordo com que se aumentava a concentração de dexametasona, a expressão do RNA mensageiro foi diminuída, tanto para o estímulo forscolina quanto para o estímulo de TNF. Aqui é um outro estudo, né, que remonta também aos efeitos anti-inflamatórios, né, mas agora a gente está falando aqui da expressão de RNA mensageiro da sintase H de prostaglandinas, aqui representado pela PGHS, tá? Essa sintase hoje ela pode levar o nome de ciclooxigenase ou COX, que a gente conhece bastante. Certo? Aqui é um estudo que também foi feito, né, em dois tempos diferentes, né? No caso, eles deveriam estar observando questão de tempo, né, diferença de tempo, mas a importante mensagem dessa imagem é que quando havia, né, estímulo inflamatório, como a interleucina 1, né, essa proteína, esse RNA mensageiro ele era observado, né, aqui por essa banda, mas quando a IL-1 era exposta junto com a dexametasona, né, essa banda ela estava aqui diminuída. E o mesmo aconteceu quando para 12 horas, certo? Temos aqui o estímulo com IL-1 e quando a IL-1 foi adicionada junto com a dexametasona, houve diminuição da expressão esse RNA mensageiro dessa proteína importante pró-inflamatória. Pois bem, o slide anterior e esse slide, ele só nos quer mostrar, né, a intenção deles é mostrar a participação, né, como que começou a ser verificado a influência dos glicocorticoides no sistema imunológico, né? Então, houve uma observação a nível de influência a nível proteico, mas também a nível genômico dessas moléculas importantes no processo inflamatório. E aí nós entramos para a quarta parte da aula, que é os principais mecanismos de ação anti-inflamatório dos glicocorticoides. Essa imagem, ela traz já um conceito atual dos glicocorticoides, que nós sabemos, tá? Ela é uma imagem do livro As Bases Farmacológicas da Terapêutica, de Goodman Gilman, que é o livro que está norteando principalmente a aula, esta videoaula, certo? Aqui nós temos um mecanismo de ação dos glicocorticoides. De forma geral, aqui representada pelo cortisol, tá? A letra S aqui representa o cortisol. O CGB é a globulina ligadora de cortisol, ou seja, a que transporta o cortisol de um determinado local para o outro por meio do plasma. E quando ela chega na sua célula-alvo, o cortisol é desligado dessa proteína, essa globulina ligadora, e é então inserido no citosol celular, né, no citosol dessa célula. Uma vez que ele encontra o seu receptor, aqui representado pelo GR, né, que se encontra em sua forma inativa, ligado à proteína do choque térmico, que é o HSP, e também a uma imunofilina, que é o IP, aqui representado, quando ele se liga nesse receptor, essas proteínas que o deixam inativo são deslocadas, né, para o citosol, e aí, portanto, o cortisol ligado ao seu receptor fica livre para entrar na região nuclear da célula. Uma vez na região nuclear da célula, ele encontra o seu elemento responsível aos glicocorticoides e então inicia a transcrição dos genes alvos, tá? E aí vai depender da célula, isso aqui é só uma demonstração geral, né? A transcrição de proteínas e vai então realizar a alteração da função celular. Portanto, majoritariamente, os glicocorticoides, né, se ligam no elemento responsível aos glicocorticoides e estimulam a transcrição basal de genes, certo? E aí existem alvos específicos, tá? Assim como existe essa transcrição basal de genes, majoritariamente, pode ser que em alvos específicos ocorra uma regulação negativa, portanto, inibindo a transcrição. Como é o caso para COX,
a NOS, que é a sintase de óxido nítrico, o NF-κB e a P1, que são aí envolvidos no processo inflamatório. Portanto, esse slide ele quer demonstrar para nós principalmente o seguinte, tá? Majoritariamente os glicocorticoides, eles estimulam transcrição basal, mas existem alvos específicos em que ele faz uma regulação negativa, portanto, inibe a transcrição. E aí, permanecendo nessa ideia de inibição da transcrição, quando há inibição da transcrição desses fatores pró-inflamatórios, essas moléculas reguladoras da inflamação, né, que estão diminuídas, e lá irá acontecer uma repressão imunológica, né? E aí poderá ser observado efeitos anti-inflamatórios e efeitos de imunossupressão, né? Já que haverá, né, uma diminuição da transcrição e, consequentemente, diminuição da síntese proteica. Essa é uma segunda forma de demonstração do mecanismo dos glicocorticoides sobre o sistema imunológico, tá? E aí ele é determinado como transativação ou transrepressão, né? Como acompanhando o slide anterior. Então, uma vez que, por exemplo, a dexametasona se liga no seu receptor específico, né? Um receptor de glicocorticoide citosólico, ele será então translocado para dentro do núcleo. Uma vez no núcleo, ele liga no elemento responsível ao glicocorticoide, ativando a transcrição, né? E a expressão gênica, a expressão proteica de fatores anti-inflamatórios ou proteínas reguladoras, tá? Dentre esses fatores e proteínas estão IL-10, anexina 1, o IKB, que é um inibidor do NF-κB, proteínas reguladoras como tirosina aminotransferase, serina dehidrogenase, fosfenolpiruvato e carboxiquinase. Portanto, nós vemos aqui uma ativação de fatores anti-inflamatórios. Por outro lado, o mesmo molécula, né, o mesmo princípio, ele pode ativar a transrepressão, tá? Como o nome já diz, ele vai reprimir a síntese proteica de determinadas moléculas. E existem dois meios que isso acontece: a competição por coativadores nucleares ou ação direta ou indireta com fator de transcrição. Se ele competir com coativadores, ele vai inibir a transcrição, porque esses coativadores não estarão disponíveis para realizar o seu complemento na transcrição. Se ele se ligar com o fator de transcrição, o mesmo vai acontecer, tá? E esses fatores eles não serão direcionados ali ao elemento responsível de glicocorticoides, suprimindo, portanto, a síntese de proteínas pró-inflamatórias. Dentre elas, interleucina 1, 2, 6 e 8, o VEGF, a COX-2, prostaglandinas em geral, TNF e interferon gama. Esse slide ele acompanha o anterior e é só para deixar claro que existem dois mecanismos, né, que o corticoide ele age intracelularmente. Ele pode ativar fatores anti-inflamatórios e reprimir fatores pró-inflamatórios. Mas qual que é a repercussão a nível celular daqueles efeitos observados ali anteriormente, no slide anterior, intracelularmente? Né? O que acontece nas células especificamente? Tá? Então aqui nesse slide a intenção é trazer o resultado a nível celular da transrepressão ou transativação de proteínas, né, de síntese proteica, que acontece mediada pelos glicocorticoides, certo? Para macrófago e monócito, haverá uma diminuição da fosfolipase A2, da COX-2, resultando, portanto, em diminuição de prostaglandina, interleucina 6 e TNF-alfa. Para o basófilo, poderá acontecer uma diminuição da síntese de histamina e dos leucotrienos, aqui especificamente leucotrieno C4. Para as células denominadas linfócito, haverá diminuição de interferon gama, diminuição da síntese de interleucina 1, 2, 3 e 6 e diminuição do TNF-alfa, um importante mediador
né, pró-inflamatória. No que se refere ao endotélio, haverá diminuição das moléculas de adesão intercelular, diminuição das moléculas de adesão leucocitária endotelial e diminuição da interleucina 1. Uma outra forma de demonstrar o resultado a nível celular dos efeitos dos glicocorticoides sobre o sistema imunológico é demonstrado aqui nessa imagem, certo? Então, só para lembrar, nós vimos os efeitos intracelulares ali, né? Repressão, supressão de determinadas proteínas. E aqui nós estamos vendo o efeito a nível celular, como que isso repercute a nível celular de função. Portanto, nessa imagem, nós temos o efeito dos glicocorticoides em determinadas células do sistema imunológico, né? E a sua ação, seja inibindo, representado pelos traços vermelhos, ou ativando ou promovendo, né? Representado pela seta azul. No que se refere aos neutrófilos, o sistema imunológico ele inibe a apoptose, inibe a síntese de citocinas pró-inflamatórias e também inibe a adesão, provavelmente ali na região endotelial. Em relação aos linfócitos, os glicocorticoides estimulam a apoptose, inibe a adesão, né? Em relação aos eosinófilos, os glicocorticoides estimulam a apoptose e inibe a adesão dessas células. Também, para os eosinófilos, irá ser inibido a migração por meio do epitélio, né, celular. No que se refere aos basófilos, os glicocorticoides realizam uma estimulação da apoptose e inibição da liberação de histamina. Em relação às células dendríticas, há uma diminuição ou uma inibição da maturação dessas células, diminuição da síntese de proteínas pró-inflamatórias, atenuação da apresentação de antígeno, já que elas são as apresentadoras de antígenos profissionais, e estimulação de citocinas, né, da síntese de citocinas pró-inflamatórias. Em relação aos macrófagos, em altas doses, os glicocorticoides irão aumentar a sua ação, em baixa dose, vai diminuir, os macrófagos em altas doses irá inibir a atividade e em baixas doses irá estimular a atividade dessas células. Em relação aos macrófagos também, para a diferenciação, irá diminuir a diferenciação de macrófagos para macrófagos M1 e estimular a diferenciação para macrófagos M2. Em relação à contagem, né, de células, então, portanto, os glicocorticoides irá aumentar, né, o conteúdo de neutrófilo, já que ele vai inibir a apoptose, e vai diminuir o conteúdo de eosinófilo, né, de basófilo, de linfócito e células dendríticas ali naquele organismo. E, passando para o quinto ponto da aula, nós temos as principais indicações clínicas, que são em relação às ações anti-inflamatórias dos glicocorticoides. Eu coloco aqui ação anti-inflamatória porque os glicocorticoides eles não exercem somente ação anti-inflamatória, mas o contexto da aula é a ação anti-inflamatória dessas moléculas. Bom, e quais são as indicações clínicas dos glicocorticoides? Aqui nós temos, por exemplo, a ação anti-inflamatória e a ação imunossupressora. É muito difícil diferenciar clinicamente ação anti-inflamatória de ação imunossupressora no que se refere aos glicocorticoides, certo? Portanto, essa diferenciação ela pode ser baseada, um dos métodos, né, no conceito imunológico da inflamação. Pois bem, a imunologia fala para gente que inflamação é caracterizada por 5 sinais. Portanto, se esse medicamento está inibindo esses 5 sinais da inflamação, ele poderá ser considerado anti-inflamatório. Mas o imunossupressor também poderá ser denominado como
inibir os 5 sinais da inflamação. Portanto, é muito difícil na clínica, né? Eu só estou dizendo isso para que nós saibamos que é difícil nós considerarmos ação anti-inflamatória de ação imunossupressora, mas que é possível, tá? Mas que tem que ter esse cuidado. De forma geral, a ação anti-inflamatória seria atenuar os fatores ou efeitos anti-inflamatórios, né? E aí nós poderíamos direcionar para os 5 sinais, como calor, rubor, edema, dor e perda de função. Já o efeito imunossupressor, ele causaria ali efeitos de atenuar os fatores e efeitos do sistema imunológico. Então vejam uma diferença aqui de efeitos inflamatórios para efeitos do sistema imunológico. O segundo, ele é amplo, certo? Ele não vai determinar somente, né, essas características, e sim uma caracterização geral, diminuição desse efeito imunológico. Eu gostaria de deixar claro que isso aqui não é uma regra, tá? Isso aqui é uma forma da gente diferenciar ação anti-inflamatória de ação imunossupressora, tá? Mas não é regra, não é, a literatura não traz essa diferenciação, tá? É só uma forma didática da gente pensar. Bom, se nós olharmos para os efeitos inflamatórios dos 5 sinais, ele vai ser um efeito inflamatório. Mas, se não, aí nós teremos o efeito imunossupressor, já que esse efeito é mais abrangente. Mas é bom deixar claro que isso aqui não é uma regra, tá? É só uma forma da gente, didática da gente demonstrar esses efeitos. Pois bem, eu disse que é muito difícil a gente diferenciar uma relação da outra, né? Uma condição da outra. Mas, por quê? Porque nós iremos chegar em 2 efeitos, mas por mecanismos praticamente iguais, não é mesmo? Então, o que vai nos ajudar serão alguns fatores, como a dose do medicamento administrado, a duração do tratamento, a molécula utilizada, já que nós temos uma área que se chama, que estuda a relação estrutura-atividade, né? Então, dependendo da molécula, ela terá uma ação mais prevalente em relação a outra molécula, tá? E também a individualização, né? Considerar cada paciente como único e você observar ali o que está acontecendo e o que vai ser possível para auxiliar na resolução daquela condição clínica. Para isso, existem muitas diretrizes, tá? Existem diretrizes que vão nortear o uso desses glicocorticoides, considerando muito a individualização, tá? A palavra está escrita errada aqui, mas é individualização, ou seja, tratar cada paciente como um ser específico e não generalizar aquele tratamento para todos os tipos de pacientes que você verificar. E também considerar quais são os efeitos adversos observados. Então, vai ter paciente que vai ter prevalentemente um tipo de efeito, enquanto outros não terá. Então, será uma observação contínua para que você veja o que é melhor para cada tipo de paciente. Bom, de forma geral, se nós observarmos o que nós vimos até agora, né, os efeitos dos glicocorticoides, eles resultarão na inibição do tráfego de leucócitos e acesso desses ao local de inflamação, interferência da função de leucócito, dos fibroblastos e das células endoteliais, bem como supressão da produção e ação de fatores humorais envolvidos no processo inflamatório. E acredita-se que tudo isso seja um mecanismo dose dependente para que seja observado essas diferentes características após o tratamento. Aqui eu já vou começar trazendo um exemplo, que é o exemplo da prednisona, certo? Existem categorização para tratamentos no que se refere à dose, tá bem? E cada medicamento, cada molécula, ela terá um tipo de dosagem para categorizar como alta ou baixa diferente, tá certo? Aqui eu trouxe um exemplo da prednisona. Então as diretrizes trazem para a gente que uma dose menor que 7,5 miligramas por quilo ao dia é considerada uma dose baixa,
né? E a observação de efeito deverá ser em torno de 8 horas após a administração. E acredita-se, né, existem algumas teorias de que pouco menos, né, que 40 a 50% dos receptores glicocorticoides estarão saturados, né, estarão ocupados. E aí, por isso, né, relacionado a isso, será observado poucos efeitos adversos, certo? É considerado dose intermediária para a molécula de prednisona a dose entre 7,5 e 30 miligramas por quilo ao dia, certo? Acredita-se que após 8 horas, 50% dos receptores estarão saturados e aqui já poderá ser observado efeitos adversos. Para considerar um tratamento de prednisona em dose alta, seria de 30 a 100 miligramas por quilo ao dia. Essa é uma dosagem utilizada para início de tratamento, tá? E o uso prolongado ele não é sugerido, tá certo? Como nós vimos anteriormente, o uso prolongado da maioria dos corticoides ele deve ser muito bem observado, porque são moléculas que agem em diversos locais no organismo, portanto, são muito propensas a gerar efeitos colaterais. Desculpa, efeitos adversos. Pois bem, existe ainda, por exemplo, a dosagem para prednisona de maior que 100 mg por quilo ao dia. Quando essas dosagens são maior, elas são chamadas de terapia de pulso, tá bem? Então, 250 miligramas por quilo ao dia, acima disso, é chamada de terapia de pulso, certo? Ela tem que ser curta, de 1 a 5 dias. Provavelmente 100% dos receptores estarão saturados e haverá muitos efeitos genômicos, tá? Não é que na dosagem menor não há efeitos genômicos, tá certo? Mas aqui você terá uma prevalência de efeitos genômicos. E por que nós estamos citando efeito genômico aqui? Porque efeito genômico, ele significa reconfiguração celular. Portanto, você está mudando ali, né, a síntese proteica, né, e isso leva tempo, né? E acredita-se também que há efeitos farmacodinâmicos, está bem? Quais são esses efeitos farmacodinâmicos? Bom, existe uma teoria de que há uma descarga de receptores e posteriormente reocupação, tá? Então são teorias, né, que são propostas. Então acredita-se que quando essa molécula está nessa concentração elevada, esses receptores foram todos ocupados, né, a célula tende a promover uma reconfiguração dos seus receptores, uma ressíntese, digamos assim, e aí vai acontecer também uma reocupação, tá? Existem também possibilidades de efeitos não genômicos, já que todos esses receptores poderão estar ocupados. Então vejam que existem alguns paradoxos, tá, de efeitos genômicos e efeitos não genômicos, a depender do parâmetro celular que você está olhando, tá? Ele é muito utilizado para doença aguda ou exacerbação potencialmente fatal de doença, está bem? Ele não é utilizado é, em qualquer momento, em qualquer tipo de terapia ou de forma generalizada. E não se recomenda a utilização crônica, claro, tendo em vista os efeitos colaterais. Agora, partindo para os usos terapêuticos, eu vou primeiro diferenciar alguns tipos de usos e depois nós iremos ver quais são os principais usos desses glicocorticoides na terapêutica atual. A terapêutica ela pode ser feita em dose única ou tratamento por curto período, tá? Geralmente, nesse tipo de terapia, não tem muita contraindicação, tá? E ela é feita até 7 dias. E os efeitos adversos, eles serão pouco prováveis de ser observados. Um outro método de terapia é o de longo período. Nesse caso, quando há necessidade de terapia por longo período, deverá ser utilizado o critério de dosagem, certo? Então, observar qual a melhor dosagem, né? E ela vai ser definida por ensaio e erro, certo? É isso mesmo. Então, ela está sendo utilizada a menor dose possível capaz de realizar o seu efeito, certo? E no caso de doença fatal, né? Então nós vimos que o primeiro são tratamentos curtos, o segundo são tratamentos longos, sempre observando a dose,
E o terceiro em casos de doenças fatais, em que a dose ela deve ser elevada, né, para um rápido controle da crise. Né? Aqui temos um importante detalhe, que é, por exemplo, quais são esses tipos de doenças? Bom, o pênfugo ou a cerebrite do lúpus, que é uma inflamação, né, cerebral, inflamação no cérebro, né, que são casos assim extremos na clínica, e aí sim você deve usar uma dose inicial elevada. Uma vez observado uma diminuição dos sintomas, a dose ela deverá ser reduzida gradualmente em condições que permitem observações acuradas do paciente. E para realizar a dissociação de efeitos terapêuticos e indesejáveis. Bom, isso aí também é uma outra coisa que deve ser feita com muita cautela. Então, existem esquemas terapêuticos para diversos tipos de administração de glicocorticoides, tá? Por exemplo, a prednisona pela manhã em dose única, utilizada em dias alternados, em casos mais leves, em casos em que se há necessidade desse uso, né? Acredita-se que dessa forma utilizada você não terá observação no paciente de efeitos indesejáveis, certo? Então, essa dissociação de efeitos terapêuticos para efeitos indesejáveis, ela vai ser determinada pelo esquema terapêutico, que provavelmente deverá ser feito individualmente para cada paciente. Dessa forma, eu gostaria de iniciar as indicações dos glicocorticoides. Quais são as principais indicações dos glicocorticoides? Tá? Nessa aula não vai ser possível eu trazer todas as indicações, tá? Provavelmente isso levaria mais tempo. Então eu vou trazer aqui os principais indicações dos glicocorticoides. Gostaria de começar com distúrbios reumáticos, tá? Ele é muito utilizado, é um dos medicamentos mais utilizados, tá? Porque é o que mais se observa efeito de melhora são os glicocorticoides para distúrbios reumáticos. Dentre eles se encontram a artrite reumatoide, né? Para a artrite reumatoide, ele é utilizado como agente estabilizador para doença progressiva. Nesse caso, ele não é utilizado como medicamento de primeira linha, já que o medicamento para esse tipo de doença seria o metotrexato, sabe? Que é um medicamento clássico, um medicamento próprio para artrite reumatoide. Mas ele é utilizado sim, tá? Como tratamento estabilizador da doença, principalmente nos primeiros dias, né? Então ele vai ser utilizado para aliviar os sintomas até a observação dos antirreumáticos, que seria aqui o metotrexato. Geralmente é utilizado de 5 a 10 miligramas ao dia, tá? E a dose de 20 a 40 miligramas é quando essa pessoa está com sintomas críticos, né? Sintomas mais elevados. Então pode-se utilizar até 40 miligramas ao dia, com redução subsequente de 1 miligrama ao dia a cada 2 ou 3 semanas. Todo tipo de glicocorticoide que você se administra aí uma dosagem considerada intermediária, por exemplo, tem que realizar a redução subsequente. Né? Essa redução subsequente da diminuição da concentração é o que possibilitará a redução dos efeitos de retirada de glicocorticoide no organismo. Outro tipo de distúrbio reumático pode-se incluir a osteoartrite ou mesmo a tendinite e a bursite. Para esses casos, em episódio exacerbado, é ideal realizar a injeção local desses medicamentos, tá? E que seja um medicamento que não exija a bioativação, certo? Por exemplo, utilizar a prednisolona em vez da prednisona, certo? Porque aí não vai precisar de bioativação. Bioativação é o termo utilizado para medicamentos que precisam passar pelo metabolismo hepático para dar origem à molécula farmacológica, né? A molécula que faz seu efeito farmacológico. Você deve minimizar a frequência de administração, já que ela pode ser dolorosa, e o intervalo ele deve ser de 3 meses, pelo menos. Falamos de distúrbios reumáticos e agora o segundo principal tipo de indicação são para doenças alérgicas, tá bem? Aqui nós temos o exemplo de urticária, dermatite de contato, picada de abelha, tá? Que são manifestações de duração limitada, tá bem? Ele é utilizado como suplemento da terapia primária
E a dose vai depender de cada caso, certo? Geralmente, em casos mais graves, se utiliza a metilprednisolona intravenosamente na dosagem de 125 miligramas de 6 em 6 horas, tá? Mas isso é em casos mais graves, certo? Aqui eu gostaria de lembrar que ele é suplemento da terapia primária, assim como acontece lá com o metotrexato para artrite reumatoide, tá? Em casos leves, o indicado seria os antihistamínicos, tá? Que são fármacos de escolha. Já para afecções pulmonares, que seria aqui o terceiro grande indicação dos glicocorticoides, nós temos a indicação para o tratamento da asma. Em crise asmática grave, que exige hospitalização, é essencial o tratamento via parenteral em altas doses. E geralmente o alívio vai ser rápido, tá bem? É de 6 a 12 horas. Geralmente, qual medicamento que é usado? Bom, utiliza metilprednisona intravenosa de 60 a 120 miligramas a cada 6 horas. E de 30 a 60 miligramas até resolução da crise. E a suspensão desse medicamento ela poderá ser planejada para 10 dias ou até 2 semanas. Aqui especificamente ela pode ser começada intravenosamente e depois continuar com medicamento oral. Ainda sobre afecções pulmonares, né, falando sobre a asma, em crises menos graves em que não exige a internação, o tratamento ele pode ser de curta duração, né, para comprimidos, né, no caso prednisona de 30 a 60 miligramas ao dia por 5 dias, ele é recomendado para esses casos. Portanto, falamos de doenças reumáticas, né, que são uma das principais indicações, né, doenças do aparelho pulmonar, né, no caso asma, e doenças alérgicas. E aqui nós temos a quarta grande indicação, que são para doenças oculares, certo? A inflamação ocular, ela é uma condição que pode estar presente em diversas doenças, tá bem? Então, a intenção é tratar a inflamação ocular aqui, tá? E não a doença em si que levou àquela inflamação, por exemplo. Se for considerar uma doença do olho externo, geralmente se utiliza medicamentos tópicos. Mas se for considerar uma doença, né, que atingiu o segmento posterior do olho, aí você terá que utilizar um medicamento de uso sistêmico. Para o olho externo, geralmente se utiliza o colírio de fosfato sódico de dexametasona, 0,1%, 2 gotas a cada 4 horas, enquanto o paciente estiver acordado. E a pomada do mesmo medicamento, a 0,05, ao deitar, certo? Ou, quando é necessário um tratamento a nível sistêmico, é administrada a prednisona 30 miligramas diariamente. Aqui é importante fazer uma ressalva que para tratamentos crônicos, ou mesmo de mais de 2 semanas, é importante observar a pressão ocular desses pacientes, já que um efeito colateral é um efeito adverso dos glicocorticoides no sistema, no olho, seria o aumento da pressão intraocular. Bom, e aí temos aqui um quinto tipo de indicação, que são as doenças cutâneas, uma das principais indicações glicocorticoides. Elas são muito eficazes, tá? Os glicocorticoides são muito eficazes no tratamento de uma ampla variedade de dermatoses inflamatórias. Por exemplo, no caso da erupção ectematosa, a pomada de hidrocortisona 1%, ela pode ser aplicada 2 vezes ao dia. E a eficiência aumenta quando se aplica sobre uma película oclusiva, que seria um curativo, né? Em episódios mais graves de erupção ectematosa, aí poderá ser utilizada a prednisona 40 miligramas ao dia. Pois bem, como eu disse anteriormente, a intenção dessa aula seria mostrar um pouco sobre como os anti-inflamatórios esteroidais agem, né? O mecanismo que eles fazem isso, né? Então nós lembramos de efeitos genômicos e efeitos não genômicos, lembrando que os efeitos genômicos eles podem ser de transativação ou transrepressão, né? E as indicações ela vai variar de acordo com o paciente. E as principais indicações clínicas que são tradicionalmente usadas são as que eu trouxe aqui, tá? É, distúrbios reumáticos, doenças alérgicas, asma, né? Complicações oculares e
complicações cutâneas, né, dermatite e eczemas, por exemplo. Bom, outras indicações são abordadas, tá bem? Então, nessa aula não foi possível abordar, mas é importante nós sabermos que ela pode ser utilizada para tratar doença gastrointestinal, doença hepática, neoplasia maligna, edema cerebral, trombocitopenia e transplante de órgãos. Eu gostaria de lembrar um detalhe que é nós diferenciarmos sempre qual é o tipo, qual é a intenção de tratamento de cada paciente. Quando nós falamos imunossupressão, tá? Nós estamos falando de supressão do sistema imunológico e esse tipo de tratamento, geralmente, ele é feito em duas situações, tá bem? As situações que foram citadas aqui como principais, elas têm uma ação geralmente anti-inflamatória e imunossupressora, mais para tratar ali o aumento de condições inflamatórias. Mas a imunossupressão, clinicamente falando, ela tem essas duas indicações que estão aqui, ó, que é o transplante de órgãos ou o tratamento de doença autoimune, tá bem? Então, nesse início, ele é utilizado muito para adaptação inicial do enxerto ou para tratar a rejeição. Já para a doença autoimune, ela é utilizada para atenuar os efeitos deletérios dos autoanticorpos. E quando se objetiva a realização de imunossupressão, né, os fármacos eles são diferentes, tá bem? Nesses casos de controlar a rejeição de enxerto e doenças autoimunes, tá bem? Então são utilizados glicocorticoides, ou são utilizados anticorpos, ou medicamentos que inibem a atividade de multiplicação celular das células imunes, como ciclosporina, tacrolimus, azotioprina, está bem? Então nós temos aqui ó, medicamentos específicos em que os glicocorticoides fazem parte desse grupo, tá bem? Então eu só gostaria de deixar claro que é diferente, tá? Esse tipo de imunossupressão para transplante e doenças autoimunes para a imunossupressão realizada somente com glicocorticoides, no caso aqui, muito associada à inflamação, tá? Então nós teremos que observar muito quais são as indicações, né, o resultado esperado e utilizar com bastante cautela, a depender muito do princípio que você deseja chegar, tá? O princípio da doença e o resultado que você deseja chegar. Nessa aula não foi possível eu tratar, né, nós tratarmos sobre as ações gerais dos glicocorticoides no organismo, né? E isso aqui é o que vai refletir muito os efeitos adversos, tá? É por isso que os glicocorticoides eles refletem muitos efeitos adversos, infelizmente, porque eles estão envolvidos no metabolismo de carboidratos, de lipídio, equilíbrio hidroeletrolítico, sistema cardiovascular, músculo esquelético, sistema nervoso central, tudo isso o glicocorticoide ele pode interferir. Tá? Isso é que geralmente leva aos efeitos os efeitos adversos, tá? Mas não foi possível tratar nessa aula, mas é importante que saibamos dessas ações gerais no organismo. Outro tópico que não foi possível observar nessa aula, em detrimento do objetivo, foram os fatores que interferem, né, os fatores que mediam a ação dos glicocorticoides, como farmacocinéticos, por exemplo, administração, distribuição, metabolismo e excreção desses medicamentos, qual que é a configuração, né, de cada desses medicamentos no quesito farmacocinética, relação estrutura-atividade, né, que é o que, a depender da molécula que você está usando, qual resultado você prevalentemente poderá observar, o que é e quando acontece a toxicidade desses medicamentos ao organismo, em quais condições esses medicamentos podem ser tóxicos, a interrupção da terapia, tá? Isso aqui é um tema importantíssimo, que é como realizar a interrupção, já que ela não deve ser feita de forma abrupta, e o uso continuado, que deve ser muito bem pensado, né, para cada paciente, devido aos efeitos adversos, tá? Você está ali por uso continuado, tem que ser casos muito específicos em que realmente não se tem outra alternativa a não ser continuar com os glicocorticoides. Assim eu encerro essa videoaula, espero ter contribuído por meio dessa demonstração resumida, com conhecimento em torno dos mecanismos gerais e principais indicações clínicas dos glicocorticoides. Muito obrigado.